fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo de apoio a você, aluno, um canal exclusivo para resolução de questões de biologia. Aqui funciona assim, tá, gente? A gente responde questões de acordo com o assunto, de acordo com o conteúdo dessa questão. A gente separa também questões de acordo com o processo seletivo. A gente já respondeu aí prova do Enem, a gente já respondeu prova da Uncisal, tá? Nós estamos agora para fazer uma nova lista, tá, gente? Vamos iniciar hoje uma lista nova, uma lista com questões sobre genética, especificamente falando sobre probabilidade, tá, gente? Essa lista que a gente vai fazer agora é a pedidos, né, de alguns alunos aí do nosso próprio canal, seguidores do nosso canal do YouTube, solicitaram: Jean, por favor, aí responde umas listas aí, vamos fazer questão sobre genética, probabilidade, a gente quer resolver a questão de probabilidade, então vai agora essa lista a pedidos, tá bom? Então, a questãozinha com foco, tá, gente? Genética, primeira lei, algumas envolvem até segunda lei, e a gente vai focar principalmente naquelas questões que mais pedem alguma coisa relacionada à probabilidade. Eu selecionei uma ou duas questões, tá, gente, que estavam no material da minha isolada, né? E, por sinal, alguns alunos tinham muita dúvida de como fazer essas questões, tá? Então, algumas questões eu já peguei de um material que eu trabalho na isolada com questões de casa, né? E que os alunos estavam com uma certa dificuldade, né? Como eu percebi que eles tiveram uma certa dificuldade, eu resolvi trazer aqui essas questões também para esclarecer para vocês como é que se resolve ela, tá bom? Se você quiser pegar essa lista antes de ver, antes de assistir os nossos vídeos, vai lá no nosso canal, na barra de cima, nosso canal, lá você procura, naquela barrinha de cima da página principal do nosso canal, procura lá, sobre, quando você achar lá, sobre, você clica em sobre, vão aparecer os links para você baixar essas listas em PDF, tá? Essa lista agora é uma lista de 10 questões, está lá como lista de genética sobre probabilidades, tá? Se eu não me engano é a lista 10 que a gente vai fazer agora, tá bom? Essa é a questão de número 1, vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. Uma doença de base genética é responsável por uma má formação em patas de uma determinada espécie X, sendo o alelo recessivo azinho responsável por essa doença. Gente, toda vez que a gente vai fazer questão de genética, eu gosto de separar os dados aqui para a gente ver o que a questão está trazendo, tá? Olha aqui a ideia, vou botar aqui, ó, primeira questão, certo? E a questão acabou de dizer para mim que o alelo recessivo azinho é responsável pela doença, tá? O alelo azinho é responsável pela doença. Foi exatamente o que eu separei aqui para a gente ver agora. Vamos voltar para o texto, ó. Uma fêmea normal, azão azinho, foi cruzada com um macho normal, azão azinho. Então, volta aqui para a ideia da questão, ó. O alelo azão é responsável pela normalidade. E o que a questão sugeriu para a gente? O cruzamento entre uma fêmea azão azinho e um macho azão azinho, tá? Cruzamento simples, gente, cruzamento simples de primeira lei de Mendel, heterozigoto com heterozigoto, tá? Como é que a gente faz esse cruzamento? Ó, percebam, faz o quadrado de Punnett para ficar mais fácil de acertar a questão, né? Menos complicado para fazer o cruzamento. Separa aqui, ó, azão azinho, isso é um heterozigoto, azão azinho, outro heterozigoto, tá certo? Então percebam, aqui a gente faz, ó, os resultados desse cruzamento: azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. Pega sempre um de cima, um de baixo, um de cima e um de baixo, tá? Vamos ver o que a questão quer, gente? Ele mandou cruzar dois heterozigotos, um casal de heterozigotos. Já fiz esse cruzamento. Vamos ver o que a questão está pedindo agora, tá bom? Volta para o enunciado. Qual é a probabilidade de, em 3 nascimentos, 2 serem doentes e 1 ser normal? Gente, olha aqui a ideia. Qual a probabilidade de ser doente? Pega aí, ó. Probabilidade de ser doente. Probabilidade de ser doente, 1/4. Percebam? Probabilidade 1/4. 1 de 4 possibilidades. Qual a
probabilidade de ser normal, perceba aqui, ó, probabilidade de ser normal, esse filho, probabilidade de 3/4. Quem não é doente aqui é normal, então olha, 3 de 4 possibilidades, beleza? A questão quer que sejam 2 doentes e 1 normal. Gente, 2 doentes, espera aí, ó. Doente, 1/4. Vezes doente, 1/4. Vezes normal, 3/4. Doente, doente, normal. 2 doentes e 1 normal. Então, qual a probabilidade aqui, ó? 3 sobre 64. Ah, Jean, foi exatamente isso que eu fiz quando eu estava resolvendo essa lista. Aí quando eu fui para as alternativas, eu não encontrei a alternativa certa. Porque eu olho lá as alternativas, letra A, B, C, D e E, e não tem 3 sobre 64. Então a questão está errada. Não, não está. Preste atenção, ó, gente. A questão pediu 2 doentes e 1 normal. Se a questão tivesse dito exatamente nessa sequência, primeiro filho doente, segundo filho doente e terceiro filho normal, a resposta seria essa, tá? Porém, gente, o que acontece? Existem diferentes combinações para nascerem esses filhos, tá? Pode ser que seja assim, ó. Pode ser que seja doente, doente, normal, como eu fiz aqui, ó. Mas pode ser que seja também a combinação, ó. Doente, normal, doente. Já é outra combinação diferente. Tem outra possibilidade, ó, de ser normal, doente, doente. Percebam que as probabilidades aqui são as mesmas, ó. Porque seria 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4, 1/4 vezes 3/4 vezes 1/4, 3/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Então, todo mundo aqui tem a mesma chance, ó. 3 sobre 64... 3 sobre 64 e 3 sobre 64. Percebam, a probabilidade de ter 2 filhos doentes e 1 normal, não importando a ordem, tem 3 combinações diferentes para isso acontecer, ó. Por isso que não é só 3 sobre 64, porque pode ser essa combinação, ou essa segunda, ou essa terceira. Lembra da regrinha do i do ou? Aquela, se eu quiser uma coisa e outra, né, eu multiplico os eventos. Se eu quiser uma coisa ou outra, eu somo as probabilidades individuais. Nesse caso, pode ser uma coisa ou outra, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A minha probabilidade final, gente, vai ser 3 sobre 64 mais 3 sobre 64 mais 3 sobre 64. Isso vai me dar um total de 9 sobre 64. Hoje aí, por que você botou 3 sobre 64 mais 3 sobre 64 mais 3 sobre 64? Porque pode ser essa primeira combinação, ou, por isso que eu botei o mais, ou a segunda combinação, ou a terceira combinação. Isso, ou isso, ou isso. Então, eu somo as probabilidades individuais. Então, 3/4, 3 sobre 64, mais 3 sobre 64, mais 3 sobre 64. Resposta da questão, 9 sobre 64. Existem 3 combinações diferentes. Volto a repetir, tá, gente? Nessa questão, se a questão tivesse dito exatamente nessa ordem, os 2 primeiros filhos doentes e o terceiro normal. Aí seria só 3 sobre 64. Como não importa a ordem, eu tenho que ver quantas combinações são possíveis, pode ser isso, ou isso, ou isso, então eu somo as probabilidades de cada uma dessas combinações, tá bom? Então, a resposta certa, gente, dessa questão, 9 sobre 64. Pode marcar aí, resposta certa, letra A. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.